Imagine um mundo onde a história tomou um rumo diferente, onde o dia D nunca aconteceu, onde a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra Mundial, onde o século XX não terminou com a queda do Terceiro Reich, mas com sua consolidação como o maior império da história humana. Esse é o ponto de partida de O Homem do Castelo Alto. Baseada no livro de Philip K. Dick, a série não mostra a guerra em si. Ela mostra algo muito mais inquietante: o mundo depois da vitória. Um mundo onde o nazismo não é lembrado como um erro histórico, mas ensinado como o caminho correto da humanidade. Na realidade da série, estamos nos anos 1960. Mais de 20 anos se passaram desde o fim da guerra. Uma nova geração cresceu sem jamais conhecer democracia, liberdade de imprensa ou direitos civis. Para essas pessoas, o mundo sempre foi assim. Os Estados Unidos, como conhecemos, deixaram de existir. O país foi dividido entre os vencedores do conflito. A costa leste está sob controle do grande Reich nazista. A costa oeste pertence ao Império Japonês. Entre elas existe a zona neutra, uma faixa de território abandonada, instável, onde refugiados, contrabandistas e dissidentes tentam sobreviver longe do olhar dos impérios. Essa divisão não é apenas geográfica, ela é simbólica. É o retrato de um mundo fragmentado, dominado por potências totalitárias, onde não existe espaço para neutralidade verdadeira. É nesse cenário que acompanhamos os personagens centrais da série, cada um representando uma forma diferente de viver, ou sobreviver, sob regimes totalitários. A protagonista inicial da história é Juliana Crane, uma jovem que vive na zona controlada pelo Japão, na costa oeste dos Estados Unidos. Juliana aparenta levar uma vida comum, mas tudo muda quando sua irmã é assassinada pela polícia japonesa por envolvimento com a resistência. Antes de morrer, ela entrega a Juliana um objeto proibido. Um filme que mostra uma realidade alternativa, onde os aliados venceram a guerra. Esse momento é o ponto de ruptura da narrativa. A partir daí, Juliana passa de cidadã comum a peça-chave em um conflito muito maior. Ela representa o despertar. Alguém que começa a questionar um mundo que sempre aceitou como normal. Outro personagem central é Joe Blake, um jovem misterioso que também vive sob o domínio japonês. Inicialmente, Joe aparenta ser apenas um caminhoneiro comum, mas logo se revela alguém com conexões profundas com a resistência e, posteriormente, com o próprio regime nazista. Ao longo da série, Joe se torna um personagem ambíguo, dividido entre lealdade, ambição e identidade, representando como indivíduos podem ser moldados e corrompidos por sistemas autoritários. Na zona neutra, surge Frank Frink, um artesão judeu que vive escondendo sua verdadeira identidade para sobreviver. Frank representa aqueles que existem à margem do sistema, sobrevivendo na invisibilidade. Sua história é marcada pela perda, pela violência e pelo medo constante de ser descoberto. Ele simboliza as vítimas silenciosas de um mundo onde o genocídio já foi concluído, mas seus ecos ainda permanecem. Enquanto acompanhamos esses personagens no território americano, a série também nos leva ao coração do poder nazista através de John Smith, talvez o personagem mais complexo da obra. John Smith é um alto oficial do Reich e chefe da segurança nazista na América do Norte. Diferente de vilões caricatos, ele é apresentado como um homem de família, um pai dedicado e um cidadão exemplar dentro da lógica do regime. Justamente por isso, ele se torna tão perturbador. Smith representa o totalitarismo em sua forma mais perigosa. Aquele que se sustenta não apenas pelo fanatismo, mas pela normalização. Ele não se vê como um monstro. Ele se vê como alguém cumprindo seu dever. Ao longo da série, John Smith enfrenta conflitos pessoais profundos, especialmente quando seu próprio filho adoece e passa a se encaixar nos critérios de imperfeição do regime que ele mesmo defende. Esse dilema expõe a contradição central do nazismo. A ideologia que promete ordem absoluta destrói até aqueles que a servem fielmente. Do lado japonês, destaca-se Nobusuke Tagomi, um alto funcionário do Império Japonês em São Francisco. Diferente de outros líderes, Tagomi demonstra dúvidas morais e questionamentos internos.
Ele representa a tensão entre dever e consciência. Ao longo da narrativa, Tagomi entra em contato direto com realidades alternativas, o que o leva a questionar profundamente o mundo em que vive e o papel que desempenha nele. Enquanto esses personagens se movem em suas trajetórias individuais, o pano de fundo da série se expande. A Alemanha domina a Europa, grande parte da África e vastas regiões do antigo território soviético. O Holocausto foi concluído. Povos inteiros desapareceram. Berlim se tornou o centro do mundo, concentrando poder político, militar e tecnológico. O Reich desenvolveu tecnologias extremamente avançadas. Foguetes intercontinentais, armas nucleares e até viagens espaciais fazem parte do arsenal alemão. A ciência prosperou, mas sem ética. Ela existe apenas para servir ao Estado e manter o controle absoluto sobre a população. Apesar dessa aparência de domínio total, o sistema começa a mostrar rachaduras. Adolf Hitler está velho, doente e cada vez mais isolado. Dentro do Reich, figuras como Himmler disputam o futuro do império. Conspirações internas se intensificam, revelando que mesmo um regime baseado na força não está imune à instabilidade. Ao mesmo tempo, cresce a tensão entre Alemanha e Japão. Os antigos aliados agora vivem uma guerra fria, silenciosa. Ambos sabem que um confronto direto poderia significar a destruição do mundo inteiro. No centro de tudo isso estão os filmes proibidos. Essas gravações mostram realidades alternativas, onde a Alemanha perdeu a guerra, onde o Japão foi derrotado, onde os Estados Unidos continuam sendo uma democracia. Esses filmes se tornam o elemento mais subversivo da série, porque provam que aquele mundo não era inevitável. Eles representam esperança, mas também perigo. Para regimes totalitários, a simples ideia de que a história poderia ter sido diferente é uma ameaça existencial. Imaginar outro mundo é o primeiro passo para questionar o mundo atual. Ao longo da série, o Homem do Castelo Alto deixa claro que seu verdadeiro tema não é apenas uma vitória nazista hipotética, mas o funcionamento do autoritarismo. A forma como a opressão se normaliza. Como pessoas comuns se adaptam ao horror quando ele se torna rotina. E como o mal pode se apresentar não apenas como violência explícita, mas como ordem, estabilidade e silêncio. No fim, a série nos força a encarar uma pergunta incômoda. Se esse mundo parece tão organizado, tão eficiente e tão estável, qual foi o preço pago por essa ordem? A resposta está nas ausências, nos silêncios e nas vidas que nunca tiveram a chance de existir. O Homem do Castelo Alto não é apenas uma história alternativa sobre o passado, é um alerta sobre o presente, porque a história não se repete exatamente da mesma forma, mas ela rima. E entender esse mundo fictício é uma forma de reconhecer os perigos reais que surgem quando sociedades aceitam trocar liberdade por segurança, consciência por obediência e humanidade por ideologia. Muito obrigado por assistir até aqui. Me conte nos comentários se você já havia ouvido falar dessa série distópica ambientada no tema da Segunda Guerra Mundial. Não esqueça de nos ajudar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Enquanto isso, assista alguns outros vídeos que separei para você. Um grande abraço e até a próxima.